Satanás e os anjos caídos, a verdade obscura por trás da queda. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos explorar a fascinante e complexa história de Satanás e dos anjos caídos, desvendando a verdade por trás da queda dessas poderosas criaturas celestiais. Preparem-se para mergulhar em um relato cheio de mistérios do universo bíblico, que nos ensina muito sobre orgulho, escolha e redenção. Antes da sua terrível rebelião, Satanás era conhecido como Lúcifer, um dos mais poderosos e magníficos arcanjos criados por Deus. Sua própria natureza exalava luz e uma beleza indescritível. Ele era literalmente o portador da luz, o mais belo entre todos os seres celestiais. Lúcifer não era um anjo qualquer. Ele ocupava uma posição de imenso destaque nos céus, sendo um dos querubins que serviam diretamente diante do trono divino. Sua proximidade com Deus e sua natureza celestial faziam dele um ser admirado e respeitado por todas as legiões de anjos. No entanto, mesmo com toda essa perfeição e glória, algo sombrio começou a brotar em seu coração, plantando as sementes da discórdia e, finalmente, da rebelião contra o seu próprio Criador. Lúcifer, o portador da luz, era uma figura de esplendor nos céus. Sua presença irradiava uma luminosidade que não tinha comparação, e sua beleza ia além de qualquer descrição que possamos imaginar aqui na Terra. Criado por Deus como um dos arcanjos mais poderosos, ele ocupava uma posição única e privilegiada entre os seres celestiais. Sua natureza era tão exuberante que os outros anjos o viam como um verdadeiro exemplo da perfeição divina. Além disso, seu papel como querubim o colocava em constante proximidade com o trono do Altíssimo, onde ele louvava e servia ao Senhor com um zelo e devoção que pareciam inabaláveis. A aura de Lúcifer era tão resplandecente que iluminava os céus e enchia os corações dos demais anjos com uma profunda admiração e reverência. Ele era o auge da criação angelical. A queda de Lúcifer foi um evento cataclísmico nos céus, um ato cujos ecos ressoam por toda a eternidade. Antes reverenciado como o portador da luz, Lúcifer começou a nutrir sentimentos de inveja e um senso de superioridade em relação aos outros seres celestiais. Sua beleza e poder, que eram dons divinos, despertaram nele um desejo insaciável de se igualar ao seu Criador, desafiando a ordem divina que ele mesmo ajudava a manter. O orgulho, crescendo como uma erva daninha em seu coração, o levou a questionar as intenções de Deus e a alimentar o desejo de governar os céus por conta própria. A semente da rebelião germinou lentamente, obscurecendo sua mente angelical com pensamentos de autonomia e supremacia. Finalmente, em um ato de desafio aberto contra o Altíssimo, Lúcifer liderou uma revolta audaciosa que resultou em sua queda do favor divino e na sua terrível transformação em Satanás, o adversário de Deus e de toda a humanidade. A queda de Lúcifer foi um evento que abalou os próprios alicerces do céu. Antes exaltado como o portador da luz, Lúcifer começou a sentir as sementes venenosas do orgulho brotando em seu coração. A perfeição de sua própria criação, um presente de Deus, tornou-se motivo de comparação com o Criador, alimentando uma chama de inveja que, aos poucos, consumiu sua natureza angelical. A luz radiante que emanava de seu ser foi sendo ofuscada pela sombra da arrogância e pelo desejo doentio de ser igual a Deus. Esse processo sinistro culminou em um desafio direto à autoridade divina, levando Lúcifer a se rebelar contra o Altíssimo em um ato de insubordinação sem precedentes na história celestial. Sua queda não foi apenas uma queda física de um lugar para outro, mas uma queda espiritual e moral, que o transformou de uma criatura celestial, resplandecente em uma entidade caída e irremediavelmente corrompida. O brilho da estrela da manhã se apagou
para dar lugar à escuridão do adversário eterno. A queda de Lúcifer e sua transformação em Satanás representam um dos eventos mais impactantes e trágicos da história celestial. Antes reverenciado como o portador da luz, Lúcifer era conhecido por sua beleza deslumbrante e poder incomparável entre todos os seres celestiais. Sua queda foi precedida por um longo período de crescente orgulho e um desejo doentio por igualdade com Deus, sentimentos que foram alimentados pela inveja e por uma ambição desmedida. A rebelião liderada por Lúcifer contra a autoridade divina resultou em sua expulsão dos céus e na sua transformação em Satanás, o adversário de Deus e da humanidade. Essa mudança radical não apenas alterou sua natureza angelical, mas também selou seu destino como o líder dos anjos caídos, todos condenados à separação eterna do Criador. A trajetória de Lúcifer para Satanás é um lembrete sombrio das consequências devastadoras do orgulho desmedido e da rebelião contra a vontade divina, destacando a importância da humildade, da obediência e da reverência diante do Altíssimo. Para entendermos melhor essa história, precisamos falar sobre os anjos. Eles são criaturas espirituais, criadas por Deus para cumprir diversas funções nos planos celestiais. Diferentemente de nós, humanos, os anjos não possuem corpos físicos, são seres puramente espirituais. Sua existência transcende as limitações do nosso mundo e sua natureza reflete a perfeição divina. Os anjos são descritos como mensageiros de Deus, servos que executam suas vontades com total fidelidade e zelo. Além disso, eles atuam como guardiões, protegendo e orientando aqueles que são alvos do amor divino. A hierarquia angelical é complexa e muito bem organizada, com diferentes categorias de anjos desempenhando papéis específicos na corte celestial. Embora sejam seres de conhecimento elevado e sabedoria profunda, os anjos não são oniscientes nem onipotentes como Deus. Eles estão submetidos à sua autoridade soberana. Sua capacidade de livre arbítrio permite que façam escolhas conscientes, embora sejam dotados de um discernimento aguçado sobre as consequências de seus atos, o que torna a rebelião ainda mais grave. A natureza dos anjos revela a diversidade da criação divina e a complexidade das relações entre o mundo espiritual e o nosso mundo material. A natureza dos anjos, como seres espirituais, e sua relação direta com Deus, os tornam diferentes de nós, seres humanos, especialmente em termos de capacidade de arrependimento e busca por perdão. Enquanto nós, humanos, temos a oportunidade de reconhecer nossos erros, sentir remorso genuíno e nos voltarmos para Deus em busca de perdão, os anjos caídos não possuem essa mesma possibilidade. A decisão deles, consciente e irrevogável, de se rebelar contra o Criador foi tomada com pleno conhecimento das consequências. Isso os coloca em uma posição única diante da justiça divina. A falta de arrependimento por parte dos anjos rebeldes reflete a profundidade de sua escolha e a seriedade do ato de desafiar a autoridade suprema de Deus. Assim, a impossibilidade de os anjos caídos se arrependerem está diretamente ligada à natureza do pecado que cometeram e à justiça absoluta de Deus, que rege o destino dessas criaturas com base em suas escolhas conscientes e irreversíveis. A justiça divina é um dos pilares fundamentais que sustentam toda a ordem celestial. Ela representa a garantia de que cada ação, seja ela boa ou má, será recompensada ou punida de acordo com sua natureza. No caso dos anjos caídos, a manifestação da justiça divina se revela de forma imutável e incontestável. Ao desafiarem a autoridade suprema de Deus com pleno conhecimento das consequências, esses seres celestiais selaram seus próprios destinos com uma escolha irrevogável,
A sentença de separação eterna do Criador reflete não apenas a gravidade de sua rebelião, mas também a firmeza da justiça divina em manter a ordem e a santidade em todo o universo. A finalidade da punição dos anjos caídos não é apenas retributiva, mas também demonstrativa, servindo como um testemunho eterno da soberania e da retidão de Deus perante todas as criaturas celestiais e terrenas. A queda dos anjos rebeldes é um episódio que ecoa ao longo dos tempos, repleto de ensinamentos profundos sobre a natureza da escolha e suas consequências eternas. Antes de sua rebelião, esses seres celestiais desfrutavam da proximidade e da graça divina, servindo a Deus em perfeita harmonia. No entanto, a semente da discórdia foi plantada em seus corações, quando os sentimentos de orgulho e o desejo por autonomia começaram a brotar. A decisão consciente de desafiar a autoridade suprema do Criador levou à queda desses anjos, transformando sua luz em trevas e sua glória em ruína. A história dos anjos caídos nos lembra da fragilidade da liberdade de escolha e da imensa importância de permanecermos fiéis aos desígnios divinos. Suas jornadas refletem os perigos do egoísmo e da rebelião, bem como a necessidade constante de humildade e obediência diante de Deus. Que possamos aprender com o destino dessas criaturas celestiais caídas e buscar sempre seguir o caminho da verdade, do amor e da submissão à vontade divina. Ao finalizarmos nossa jornada pela história de Satanás e dos anjos caídos, somos confrontados com a complexidade dos desígnios de Deus e a profundidade das escolhas que moldam nosso destino. A queda dessas criaturas celestiais serve como um lembrete vívido da fragilidade da liberdade de escolha e da importância de permanecermos fiéis à vontade do Criador. A trajetória dos anjos rebeldes nos convida à reflexão sobre os mistérios do pecado, do arrependimento e do perdão, revelando as nuances da justiça divina e a extensão do amor misericordioso de Deus. Que possamos extrair lições valiosas dessa narrativa épica, fortalecendo nossa fé e buscando sempre a verdade, o amor e a harmonia com o plano celestial. Se você gostou desse mergulho nas profundezas da história bíblica, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo futuro. Juntos, podemos expandir nosso entendimento sobre temas tão fascinantes quanto este. Muito obrigado pela sua presença e companhia. Que possamos aprender com as lições deixadas pela rebelião dos anjos caídos, fortalecer nossa fé em Deus e buscar sempre viver em conformidade com sua vontade. Que seu amor e misericórdia nos guiem em todos os nossos caminhos.